Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, aqui Marcos Venâncio com vocês mais uma vez, seu canal falando sobre Deus. Hoje vamos trazer aqui um assunto muito importante para nós católicos, que é a situação da igreja na Alemanha. A igreja na Alemanha, mais uma vez, tomou no seu caminho sinodal, o sínodo alemão, ele chegou a uma aprovação de algo que é que segue um caminho completamente contrário, completamente inverso do caminho que a igreja caminha 2000 anos. Né? Eles estão propondo mudanças dentro da igreja, mudanças essas que chegam a ser hereges, agem de forma revoltosa contra a doutrina da nossa igreja. E de uma forma até de fazer com que o povo, que as pessoas que não são católicas, se voltem contra a igreja, mostrando que a igreja ela é contrária ela caminha contrária à evolução do mundo. Mas a gente tem que entender que a igreja ela não tem que caminhar seguindo a evolução do mundo. A igreja não tem que se adequar às mudanças no mundo, não de forma nenhuma. O mundo é que tem que se adequar ao Evangelho. O mundo tem que se colocar obediente ao que o Senhor Jesus manda, porque isso depende da salvação dos homens, isso depende da salvação da raça humana. Né? Caminhar no sentido contrário significaria o mesmo que você ir contra ao sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. Sem muitas delongas, vamos à matéria, mas eu já vou pedindo a você aí que você se inscreva no canal, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, por favor dê um like e faça um comentário para a gente dar relevância a esse vídeo, ok? Eu agradeço a sua presença aqui. Bom, vamos lá. Seguindo aqui uma matéria dos Templários de Maria, eu sugiro até que vocês procurem lá no site deles, é um site muito legal, traz matérias maravilhosas, muito relevantes, referente à nossa igreja, Templários de Maria. Diz assim a matéria: urgente, caminho sinodal alemão aprova bênção para uniões homossexuais e divorciados recasados. Bom, os bispos da Alemanha aprovaram uma bênção, né? Agora na igreja alemã os padres estão autorizados a fazer a bênção das uniões homossexuais e daqueles que divorciaram e se casaram novamente. A igreja, na realidade, ela diz que o matrimônio ele é indissolúvel. Amém? Então não pode haver um recasamento, né? Você não pode casar de novo porque isso vai contra a doutrina da igreja. E as uniões homossexuais, a igreja entende ainda que isto é um pecado. Em uma manifestação bem recente do Papa confirma isso. A união homossexual, o ato homossexual, não é o homossexual que é uma aberração, mas o ato homossexual ele é um pecado. E as uniões homossexuais, nas uniões existe esse ato homossexual e a igreja não pode abençoar isso. Mas os bispos alemães estão caminhando nesse sentido, em desobediência à igreja que já se posicionou contra. Eles aprovaram isso. Vamos continuar na matéria. Diz assim: na verdade, bênçãos assim já ocorrem em todas as dioceses alemãs sem nenhuma consequência. Ou seja, isso já acontece lá. Essa aprovação, na realidade, o que ela veio trazer? Ela veio como que justificar. A partir de agora, não se pode mais punir o padre que der essas bênçãos, segundo a Igreja Católica na Alemanha, ok? Mas não estão seguindo aqui a obediência da Igreja Católica, né, da Santa Sé do nosso Papa Francisco. Diz aqui: o caminho sinodal alemão decidiu introduzir oficialmente as bênçãos de uniões homossexuais
e pessoas divorciadas e casadas novamente pela lei civil, com apenas 9 bispos votando contra, ou seja, a grande maioria. Mas houve também uma abstenção de 11 bispos que não votaram, né? E se esses 11 tivessem votado contra isso, isso não teria sido aprovado. Por que eu fiz um adendo a isso aqui? Porque é o seguinte, queridos, tanto quem vota a favor como quem se abstém, que fica em cima do muro, tem responsabilidade diante de Deus também. Amém? O caminho sinodal alemão é um processo de discussão que reúne bispos e leigos para discutir reformas na igreja. Aí diz aqui, o texto celebrações de bênçãos para pares que se amam. Olha o que ele diz, pares que se amam. Diz que a igreja se propõe em relação aos que estão unidos no amor, vivendo com total respeito e dignidade, sua sexualidade, com atenção para si mesmos, um para com o outro e com responsabilidade social, de forma contínua, pronta para viver, aceitar reconhecimento e oferecer-lhes companhia. Ou seja, estão dizendo assim, se as pessoas vivem bem umas com as outras, que elas se amam, não importa se é homem com homem, mulher com mulher, se são casados, recasados, o importante é viver bem, viver com amor, então a igreja tem que respeitar isso. Amém? Então essa é a posição deles lá. Assim recomenda-se à Conferência Episcopal Alemã e ao Comitê Central dos Católicos Alemães desenvolver e introduzir celebrações litúrgicas apropriadas em tempo hábil. Isso deve incluir sugestões de formulários para celebrações de bênçãos para diferentes situações conjugais, ou seja, recasados, casais do mesmo sexo, e também uma introdução pastoral teológica e informações pastorais práticas. O que ele está querendo dizer aqui? Está dizendo o seguinte, bom, agora a nossa igreja, uma vez que nós já aprovamos, nós temos que criar formas, criar liturgias, né, criar documentos de forma a nós fazermos essa bênção. Ou seja, não vou continuar com a matéria para a gente não estender o vídeo, mas eles aprovaram e a realidade é que eles foram contra a igreja, aquilo que a igreja ensina e que ainda é uma posição da igreja. Ao que me parece, a igreja não está aberta a esse diálogo. O Papa já se pronunciou e já disse que isso não é uma intenção da igreja aprovar isso, mas mesmo assim eles vão caminhando nesse sentido em desobediência à igreja. Olha só, 2 critérios precisam ser vistos nisso. Um deles, pense comigo, é a vontade de Deus. Será que Deus aprova isso? Se nós lermos a palavra, vamos ver que Deus, em momento nenhum, ele estaria de acordo com a situação. Jesus Cristo jamais estaria de acordo com esse tipo de situação. A outra, se eles não conseguem obedecer a Deus, por que não obedecem pelo menos às leis da igreja? O Código de Direito Canônico é bem claro a esse respeito. O Catecismo da Igreja Católica é bem claro a esse respeito. Então, por que eles não aceitam isso? Então, caminhando de uma forma contrária à igreja, seguindo esse caminho, eles estão preparando a igreja alemã para um cisma com a igreja católica. Isso está bem claro. Se eles não voltarem atrás, se continuarem nesse caminho contrário àquilo que é a vontade da igreja, confere, irmãos, vai haver um cisma. Isso é muito ruim. A exemplo do que aconteceu na Inglaterra no século XVI, com o rei Henrique VIII, que querendo se divorciar de sua mulher Catarina de Aragão, ele, desejando se casar com Ana Bolena, ele simplesmente quis se divorciar dela, dizendo que não podia ter um filho homem,
com Catarina Aragão, ele, querendo se casar com Ana Bolena, resolve se divorciar. O que aconteceu? O Papa Clemente VI diz, não, de forma nenhuma, isso não é posição da igreja. Então, o rei Henrique VIII foi e se separou da igreja, criou aquele cisma e criou a igreja anglicana, que é hoje a igreja da Inglaterra. No mesmo século XVI, nós tivemos um pouquinho antes do Henrique VIII, na realidade ele seguiu o mesmo caminho de Lutero, né? Que separou a igreja alguns anos, uns 500 anos antes disso, 500 anos, foi em 1507, né? Menos de 30 anos aí, Lutero havia separado e ele seguiu o mesmo caminho. São os cismas, é Satanás atuando o tempo todo na igreja para derrubar a igreja. Então a igreja na Alemanha, ela vai seguindo aí o mesmo caminho, ao que parece não tem volta. E assim, sabe, queridos, o que a gente percebe é que esse pecado do homossexualismo deve estar tão inserido naquela igreja, entre os bispos, entre os padres católicos alemães, que eles querem aprovar isso de qualquer forma. Isso não é só existe outras coisas que eles querem aprovar, como a ordenação de mulheres, dentre tantos outros, tá? Então, assim, a igreja segue num caminho de cisma e isso eu acho que vai ficar difícil voltar, né? A igreja conseguir retornar, fazer a igreja da Alemanha retornar em relação a isso. Então, assim, o que nós devemos pensar a respeito disso? O que a gente deve responder? O que Jesus responderia? Ou melhor, o que Paulo... Olha, o apóstolo Paulo era tão severo em relação a essas coisas que ele, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 13, a gente vai ver ali Paulo relatando um ato de escândalo dentro daquela igreja, né? E ele condena aquilo e vai falar dos impuros, dos avarentos, dos idólatras, dos difamadores, dos beberrões, dos ladrões. Ele vai dizer o seguinte, que os de fora, se estão fazendo fora da igreja, você pode ter contato com eles, mas dentro da igreja ele é tão severo que ele diz que se tiver gente dentro da igreja, você não tem nem que falar com essas pessoas, né? Porque os de fora Deus vai julgar, mas de dentro da igreja ele vai dizer, tirai o perverso do vosso meio. No versículo 13 ele fala isso. Ou seja, essas situações, esses temas morais, para a igreja são muito caros, porque o evangelho ele é muito duro, o evangelho nu e cru é esse. Então os bispos seguem num caminho querendo que a igreja se adeque aos novos tempos. Porque agora existe esse novo tipo de situação, de relação. Então a igreja não pode ser retrógrada, a igreja tem que pensar de uma forma moderna. Não! Na realidade, o mundo está se separando de Deus e a igreja não tem que ir atrás do mundo. A igreja ela existe para evangelizar, levar o evangelho a toda criatura, a toda a face da terra, para que ouçam a palavra de Deus e se convertam e possam se salvar. Essa é a missão da igreja. Então, durante os anos, durante a vida da igreja, Nossa Senhora, nas suas aparições, ela tem alertado muito. E a beata, uma beata italiana, Helena Aiello, ela tem ela que teve os estigmas de Jesus em si, e ela era uma mulher que recebia de Nossa Senhora e de Jesus palavras, orientações para alertar a igreja, profecias, uma mulher de Deus, uma santa na igreja, e ela dizia o seguinte,
é que haveria uma autodemolição da igreja. Então tudo isso que está acontecendo hoje, que vem acontecendo ao longo dos anos, já é profetizado. Ela vai dizer, as igrejas estão desertas, as almas consagradas deixam-me sozinho no tabernáculo. Isso é Jesus falando para ela. Poucos são os que me amam. E vai em outro momento, vai dizer, meus ministros não pregam mais o evangelho. Olha que coisa. Os homens não querem mais pregar. Os ministros de Deus, não estou falando todos, mas alguns dentro da igreja, não querem mais pregar o evangelho. E vai dizer, o mundo tornou-se um vasto túmulo de mortos e moribundos. A inocência das crianças é objeto de insídias. O que significa isso? Teologia de gênero, né? Querendo mudar a situação das crianças, não é isso? A ideologia de gênero nas escolas, as crianças estão sendo objeto dessas insídias, né, que são jogadas em cima das crianças para tirar dela a sua inocência. E diz, a juventude é perdida pelo escândalo e pela desordem da vida conjugal. Olha só como é que a vida conjugal é tão importante. E a igreja entende vida conjugal entre homem e mulher, não de outra forma. Com todo respeito a quem vive a situação, mas isso é contra a igreja. Uma aprovação da igreja seria ir contra o que ela ensinou durante 2000 anos. E ela diz mais, o homem na realidade a Nossa Senhora dizendo, o homem se rebelou contra Deus. Há uma epidemia de imoralidade, e não só na alma dos adultos, mas inclusive das crianças, que atrairá a ruína e a morte sobre o mundo. Olha só, inclusive das crianças. O mundo ele vive uma epidemia de imoralidade. Então nós temos que estar muito atentos, queridos Deus. Né? E ela vai dizer, Nossa Senhora vai dizer, quantos sacrilégios até a sede de meu vigário é ultrajada, vilipendiada. Os meus ministros, a minha igreja combatida. O flagelo descerá na mão de meus anjos, poucos ficarão. Queridos, a palavra de Deus para esses tempos, os anúncios, as aparições de Nossa Senhora, de Jesus, eles vêm nos alertar para isso. Devemos ficar atentos, devemos buscar nos aprofundar em Deus, devemos buscar estar com o Senhor. O que está acontecendo na Alemanha é um sinal muito forte do ataque de Satanás à igreja. Fiquem atentos, oremos pela nossa igreja para que o inimigo não venha vencer sobre ela. Que a palavra do Senhor se cumpra, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu fico por aqui, agradeço a você que ficou até o final, que Deus te abençoe. Você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Peço a todos que deem um like, me ajudem e façam um comentário se puderem, ok? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.